A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 28. Está escrito assim na palavra de Deus: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Agora no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 30, e o versículo 19. Deuteronômio 30, 19. Apenas o versículo 19. Os céus e a terra tome hoje por testemunhas contra ti, que te tenham proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, e tu e a tua semente. Fecha os teus olhos. Amado Jesus, nós te damos todo louvor nessa noite, Pai. Conferimos a ti toda adoração. Reconhecemos que nós não somos, que só tu és. Só tu és o Senhor, o dominador, o grande eu sou, todo-poderoso. Nos rendemos a ti nessa noite para ofertar a ti a nossa vida, através desse culto como um sacrifício vivo nesse altar, reconhecendo, ó Pai, que nós somos esse sacrifício. Consome nessa noite as nossas vidas e aplica em nós o teu querer e a tua vontade, para que possamos viver, ó Pai, no centro da tua vontade e aprender de ti a cada dia no teu templo, aprender de ti, do teu coração, o teu propósito para qual viemos a este mundo, Senhor. Nós queremos a tua bênção, nós queremos, ó Pai, a tua mão poderosa, a tua direção sobre as nossas vidas. Queremos, ó Pai, a bênção do Senhor, o poder do Senhor sobre as nossas casas e as nossas famílias. Por isso, nessa noite, importa que nós possamos diminuir e que o Senhor possa crescer sobre cada um de nós, e a tua vontade opere e impere sobre cada um dos corações desse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ter uma bênção ou ser uma bênção? Se eu perguntasse para você nessa noite, querido, você quer ter uma bênção ou você quer ser uma bênção? Há uma grande diferença aqui. Muitos querem ter uma bênção, mas não querem ser uma bênção. Ter uma bênção de Deus pode ser muito fácil quando nós o buscamos, quando nós nos entregamos. Mas ser uma bênção vai custar tudo de mim e de você para sermos uma bênção. Para sermos uma bênção, vai ser necessária a entrega da nossa própria vida ao Senhor, da nossa própria existência ao Senhor, para sermos uma bênção na presença de Deus. Eu li dois textos da Escritura, do Antigo Testamento, Deuteronômio, textos que fazem menção à lei de Deus, específicos a Israel, mas que valem para nós também como igreja, porque a Escritura é sagrada. Mas especificamente um texto que foi escrito para a casa de Israel, para os israelitas, onde Deus estava deixando a sua palavra, a sua lei, e deixando uma sentença para o seu povo, dizendo: eu tenho colocado diante de vocês a bênção e a maldição. E ele diz: a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos hoje mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ou seja, a bênção está ligada ao cumprimento do mandamento, à obediência da palavra,
ao temor a Deus, à obediência ao Senhor, a uma ligação, uma intimidade, a um comprometimento com o dono da bênção, com o próprio Deus, com o próprio Senhor. E o outro texto que eu li também de Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim no mesmo texto: escolhe pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Um outro texto também no capítulo 28, versículo 8, que nós não abrimos para ler, mas eu quero ler aqui, diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. A palavra de Deus diz: o Senhor teu Deus, o próprio Deus está dizendo, para que eu e você possamos escolher uma das duas coisas. Não existe um meio termo. Ou nós somos uma bênção, permita-me dizer, querido, ou nós somos uma maldição. Ou nós somos uma bênção servindo a Deus, seguindo a Deus, a palavra de Deus, amando a Deus, entregando-nos a Deus, ou nós corremos o risco de ser uma maldição. Ser a maldição é ser a ausência da bênção, é estar sem a bênção, é estar sem o abençoador. Hoje nós vemos muitas pessoas buscando a bênção, sem querer o abençoador. Muitas pessoas desejando a bênção, o favor, desejando lucrar com isso, receber das mãos de Deus. E a palavra de Deus também diz que o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Ou seja, Ele está dizendo: eu não preciso buscar as bênçãos, elas vão me encontrar, elas vão bater na minha porta e elas vão encontrar o meu endereço, elas vão encontrar a minha vida, elas vão, porque o próprio Senhor mandará que a bênção vá atrás de você, vá à sua casa, vá ao seu coração, vá aos seus celeiros, vá à sua vida, vá aos seus sentimentos, que a bênção vá atrás de você. Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que creem. Hoje nós vemos as pessoas seguindo os sinais, e a Bíblia diz que os sinais seguiriam os que creem. Nós estamos aqui nessa noite, testemunho poderoso. A nossa irmã acometida de um câncer, ela creu, o sinal de Deus, o toque, a unção, o poder a curou. Porque o sinal segue aquele que crê, aquele que busca, aquele que acredita, aquele que tem um relacionamento, aquele que tem uma intimidade com Deus, aquele que não quer só a bênção, mas que quer o abençoador, que quer Deus, que deseja por Deus, que anela por Deus. E eu quero fazer duas perguntas, querido. O que você decidiu ter? E quem você decidiu ser? O que você decidiu ter? E o que você decidiu ser na sua vida? Se Ele está dizendo, o próprio Deus está dizendo: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus está falando aqui, querido, de dois caminhos. São os mesmos caminhos referidos por Jesus. Entrai, pois, pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Jesus fala de duas portas. Ele fala de uma porta estreita, de um caminho apertado que leva à vida, e Ele fala também de uma porta larga que conduz à perdição. E o que Deus está falando aqui no passado, no Antigo Testamento, Ele está se referindo a isso. Eis que coloco de vocês dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição, da perdição, da morte. O caminho da vida, da bênção, da vitória, e o caminho da morte, da perdição, da derrota. E dentro desses dois caminhos, querido, não existe um meio termo. Não existe um meio termo. Ou nós somos abençoados, ou nós não somos abençoados. Ou nós temos algo de Deus, ou nós não temos algo de Deus. Não existe um meio termo. Você não vai encontrar na palavra de Deus, você não vai encontrar nada a esse respeito. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós temos, ou nós não temos.
E eu pergunto para você nessa noite: o que você decidiu ter? E o que você decidiu ser? Você decidiu ter a bênção de Deus? Você decidiu ter a bênção de Deus? O que você decidiu ser na vida? Eu vou te dizer por que estou perguntando isso. A proposta de Deus é bem clara: vida ou morte, bênção ou maldição. Qual é a sua escolha? Deus coloca os dois parâmetros e faz uma pergunta para mim e para você: o que nós queremos ser? O que nós queremos ter? Quem nós somos? O que nós decidimos? O que nós vivemos? Deixa eu dar um exemplo para você. Abra sua Bíblia no mesmo Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, a partir do versículo 1, Gênesis 12, versículo 1 em diante. Olha o que Deus fala com Abraão. Quero dar um exemplo de Abraão. Versículo 1 e 2. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que Deus disse a Abraão, versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vira para o seu irmão e diga: irmão, seja uma bênção. Diga para ele: seja uma bênção. Deus disse: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar, e eu vou fazer de você alguém notável, mas cabe a você, somente a você, ser uma bênção. Esse papel de ser uma bênção não é de Deus. O papel de ser uma bênção é meu e seu, porque a condição quem vai me dar para ser uma bênção é o próprio Deus. Ele está falando para Abraão: eu far-te-ei uma grande nação de você, Abraão. Eu vou abençoar a sua vida, eu vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Você vai ser uma bênção. Só que para que eu e você sejamos uma bênção, eu preciso estar comprometido, aliançado, rendido aos pés do abençoador. Eu preciso viver em comunhão com Ele, eu preciso estar com Ele, eu preciso ter uma conexão, uma ligação com o abençoador. O papel de ser uma bênção é meu, querido. Deus já fez a proposta. Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Interessante que Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, da bênção vem a vida. Se eu tenho uma bênção e sou uma bênção, então eu vou viver. Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham e vida com abundância. É o que Deus está falando. Se tu uma bênção, escolhe, pois, a vida para que você viva, e você viva com abundância sobre a terra, que você seja feliz, desfrute daquilo que Deus tem para você nessa terra. Os discípulos caminhando com Jesus, em um dado momento, Pedro, João, Tiago, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós receberemos com isso? Jesus disse assim: olha, nessa vida, 100 vezes mais, e na vida vindoura, a vida eterna. Aleluias! Palavras do Senhor, querido, palavras do Senhor. E isso não é triunfalismo e nem
teologia da prosperidade, é uma verdade, uma sentença de Deus para aqueles que vivem para Ele e por Ele, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. E se eu vivo nesse prisma, então eu posso declarar isso sobre a minha vida. Agora eu pergunto para você, responde só para o seu coração, querido, quem você é? Você é uma bênção? Olha para você, para dentro de você. Qual é a escolha que você fez? O que você decidiu ser? Quem você decidiu ser? Quem você decidiu ser na terra? Deus colocou os parâmetros. Bênção e maldição. A escolha não é do Senhor. A escolha é minha e sua. Em tudo há dois caminhos. E não é diferente da palavra de Deus. Ou nós escolhemos um e aborrecemos o outro, ou nós escolhemos o outro e aborrecemos o um. A Bíblia diz que há dois senhores. Interessante que um desses dois senhores não é Satanás, é o dinheiro, quando Jesus fala do poder de Mamon. E quando Jesus fala sobre isso, ensinando sobre esse poder, essa autoridade, ele fala assim: vocês devem servir a um Senhor e aborrecer ao outro. Ou seja, há um só Deus, há um só Senhor. A Bíblia diz que há um só Senhor, há um só Deus, um só batismo. Há uma só porta de salvação. Há um só caminho de verdade. Há só um Cristo que salva. Mas também há uma porta de perdição. Há um caminho de perdição. Há um Senhor que leva à perdição. Há um poder que leva à perdição. Qual é a nossa escolha nessa noite, querido? Em nossas vidas nós fazemos muitas escolhas. E Deus nos dá essa condição para escolher. E todas as vezes que eu e você escolhemos errado, tomamos atitudes inadequadas, fora da presença de Deus, da direção de Deus, as consequências virão. E elas serão terríveis. Terríveis. A Bíblia diz que há caminhos para o homem parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte e perdição. O que você decidiu ser nessa noite? Pergunto para você, com a vida que você tem, a única vida que você tem, porque você não vai viver outra vida aqui, só essa. A próxima é na eternidade. O que você decidiu ser com essa única vida que você tem? E o que você decidiu ter com essa única vida que você tem? Você decidiu ser bênção ou maldição? Você decidiu escolher a bênção ou a maldição? Você decidiu ser bênção ou ser maldição? Eu sei que é forte, querido, falar essas coisas, mas eu estou falando o que a palavra de Deus diz. Foi o próprio Deus quem diz: coloque diante de vós a bênção e a maldição. E Ele, como Ele é amoroso e tremendo, escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, querido, escolha a vida nessa noite que Deus está falando com você. Nós já falamos sobre isso. Deus nos deu o livre-arbítrio. É o poder da decisão, o poder da escolha, o poder de escolher ser o árbitro da minha vida, fazer o que eu bem quero dela. Mas lembre-se que toda decisão e toda escolha terá uma consequência no futuro. Se você escolheu ser uma bênção, a sua vida será de bênção e você terá bênção. Mas se você escolheu pela maldição, observe a sua vida, querido. Analise com sinceridade. Feche os teus olhos um pouquinho no seu lugar. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Se você pode olhar para dentro de você, quero dar um minuto para você olhar para dentro de você, da sua alma, e você fazer uma análise com sinceridade dentro de você, das escolhas que você tem feito. As suas escolhas têm conduzido você ao fracasso, à frustração, ao sofrimento. Você não sabe para onde está indo.
Você está em busca da verdade ou da felicidade? O que você tem escolhido para você tem te levado para um caminho de vida, para aquele caminho que Deus propôs? Analise, olhe para dentro de você com sinceridade nessa noite. Ouça Deus falando ao seu espírito, perguntando para a sua alma, o seu espírito nessa noite, o que você escolheu ser e o que você escolheu ter diante de você. Tudo que você faz hoje, olhe para cá, tudo que você faz hoje, querido, vai refletir amanhã. Tudo que você planta hoje, você colherá amanhã. Tudo que você fala hoje, repercutirá amanhã. Toda decisão que tomamos, toda atitude que temos, repercutirá no nosso dia de amanhã. Mas nós temos a oportunidade, querido, de viver pela fé, como a palavra de Deus diz. Nós podemos escolher viver pela fé. E fé, em outras palavras, eu coloquei certeza e convicção do que se deseja, mesmo que tudo seja contrário. Certeza e convicção do que você deseja. Fé, mesmo que tudo seja contrário diante de você. Você tem fé. Você não anda por vista, você anda por fé, crendo em Deus. E Deus diz: o meu justo viverá da fé. O meu justo. Ele traz para ele, diz: ele é meu, o meu justo. Ele viverá da fé. E se ele recuar, se ele desistir, se ele voltar atrás, eu não tenho mais prazer nele. Obediência, cumprimento da vontade alheia, submissão total a uma autoridade. A maior autoridade é Deus. Ser obediente a Deus, cumprir a vontade de Deus, submissão total, rendição total a Deus. Nós podemos escolher isso. Nós podemos escolher ser um sacrifício, como a Bíblia diz. O que é ser um sacrifício? O sacrifício, abandono forçado ou voluntário daquilo que nos é precioso. Renúncia. Renunciar à nossa própria vida para viver a vida de Deus, para viver a vontade de Deus. Ser um sacrifício. Renunciar. Palavra escassa nos dias de hoje. Essa palavra eu creio que ela é muito conhecida e sabida no meio atlético, físico, dos esportes. Os esportistas fazem muitas renúncias para subirem nos pódios, para se prepararem, renunciam muito das suas vidas. Não é à toa que o apóstolo Paulo compara um cristão como um atleta, como aquele que corre no estádio. Aquele que corre no estádio de tudo se abstém, porque ele deseja receber uma coroa no final. Mas ele faz uma comparação: olha, eles correm no estádio, no final eles recebem uma coroa corruptível. Nos jogos antigos da Grécia, eles recebiam uma coroa de louro, logo ela se desfazia. Mas Paulo faz uma comparação, ele diz: olha, mas nós não corremos por uma coroa corruptível, nós corremos por uma coroa incorruptível, que nunca vai se acabar, a coroa da vida. Mas para isso, querido, exige renúncia, entrega, renúncia. Isso é evangelho. É evangelho. Lembra das palavras de Jesus, que não sai do nosso espírito: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Renúncia, sacrifício, esforço, empenho, ânimo, zelo, diligência, vigor e coragem. Nós precisamos, querido, de perseverança. O que é perseverança? Conservar-se firme em uma opinião. Perseverante, ser perseverante, conservar a minha opinião. Eu sei quem eu sou, para onde eu estou indo, eu tenho a minha convicção, eu sou perseverante, eu confirmo, eu conservo a minha opinião. Eu sei quem eu sou, ninguém muda o meu entendimento, ninguém muda aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu sei que eu sou. Por isso eu perguntei para você nessa noite: quem é você? Você sabe quem você é? E você sabe o que você quer ter? Você já decidiu quem você quer ser? Ou o que você quer ter? Sabe que toda decisão, querido, e toda escolha
vai te levar a um resultado, que se a escolha for boa, o resultado será bom, mas se a escolha for má, o resultado será tenebroso. Jesus disse em Lucas 13, 24: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mateus 7, 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Você precisa se esforçar para isso. Porque ele diz: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela, ou os que entram por ela. Decida, querido, viver uma vida de qualidade. Decida ser uma bênção na terra. Essa decisão não é de Deus, ela é sua. Ela é sua. Decidir ser uma bênção cabe a você. Ele disse: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nenhum outro Deus nessa terra pode garantir isso que Jesus garantiu: estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos um exemplo de Abraão, querido. Deus disse para ele: se tu uma bênção, Abraão. E Abraão foi uma bênção. Gênesis 17, 1, também a palavra diz assim: quando Abraão era de 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Deus disse: Abraão, sê tu uma bênção. Depois ele diz: anda tu em minha presença e sê perfeito. A Bíblia fala de Enoque. E andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Mas por que Deus tomou Enoque para si? Porque Enoque andou com Deus, querido. E aqueles que andam com Deus arrebatam o coração de Deus. E esse Enoque andou com Deus de uma forma tão tremenda que Deus, penso eu, disse: Enoque, sai daí, vem para cá, vamos ficar juntos, não adianta essa distância. Eu quero você pertinho de mim. Porque foi alguém que tocou intensamente o coração de Deus por andar com ele. Enoque foi uma bênção, Abraão foi uma bênção. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver a galeria da fé, homens e mulheres que foram uma bênção, que se dispuseram a ser uma bênção. Você vai ver, por exemplo, Daniel foi preso, foi cativo em Judá, um adolescentezinho levado para Babilônia. Daniel, com 70, 80 anos, estava dando testemunho na Babilônia. Daniel, quando chega com seus amigos na Babilônia, ele assenta-se no seu coração e não se contaminar com aquela nação pagã, não comer dos manjares do rei, não viver a cultura daquela nação, não se envolver com os prazeres daquela nação, mas ele queria viver com o seu Deus e servir o seu Deus, mesmo estando em terra estranha. Quando você olha para a vida de Daniel, você vai ver os milagres de Deus atuando na vida daquele homem. Desde pequeno, desvenda os sonhos dos reis. Deus faz coisas extraordinárias através da vida de Daniel. Daniel lançado na cova dos leões injustamente, Deus o livra dos leões. Daniel tem um testemunho poderoso. Nós podemos citar a vida de José, por exemplo, um adolescentezinho também, que Deus dava sonhos a ele, visões a ele, de grandezas que Deus faria no futuro na sua vida. Mas a inveja, a perseguição dos seus irmãos, a inveja, a perseguição das trevas, o levaram para o Egito. Foi enganado, foi vendido, e no Egito ele passa a ser escravo. José vai para a casa de Potifar, um dos líderes do Egito, servos de Faraó. Ali ele é acusado de assédio pela mulher de Potifar, sem ele ter assediado aquela mulher. Ele vai preso, vai para a prisão injustamente. Dentro da prisão, José dá o seu testemunho poderoso de crente,
Deus o usa com revelações do copeiro, do padeiro. Deus faz coisas maravilhosas, a ponto de Deus levantar José e colocá-lo diante de Faraó para decifrar, discernir os sonhos de Faraó. José chega a mais alta patente do Egito, abaixo de Faraó, porque ele decidiu ser uma bênção. Ele decidiu pela bênção, decidiu viver a bênção de Deus. Amém? Meu irmão e irmã, você pode sair daqui hoje e você pode fazer um pacto com Jesus agora no seu coração, ou talvez no término dessa palavra dizer: Senhor, a partir de hoje, eu escolho, eu decido ser uma bênção. A partir de hoje eu serei uma bênção. Não importa os que estão à minha volta, não importa se as pessoas que estão em minha volta não são, não importa se na minha casa tem intriga, se na minha casa tem problema, não importa a circunstância e a situação, eu decido, a partir de hoje, ser uma bênção na presença de Deus. Aleluias! Você vai ver os grandes homens de Deus, os grandes homens de Deus do passado, que marcaram gerações e épocas, homens e mulheres que se dispuseram e decidiram ser uma bênção, decidiram nas suas próprias vidas, no seu espírito: eu serei uma bênção. Homens e mulheres que a Bíblia diz, dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres dos quais este mundo não era digno. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Versículo 32, Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. Aleluias. Versículo 36. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, homens dos quais o mundo não era digno. Hoje nós vemos uma geração, querido, uma geração de fama, uma geração de aplausos, uma geração de ego exaltado, mesmo dentro do evangelho. Homens e mulheres que querem as câmeras, os holofotes, e querem as palmas, e querem um glamour, vitrine. Homens que querem deixar um legado de fama na terra. Mas quando você olha para a verdadeira fama e o verdadeiro legado, é esse: homens dos quais o mundo não era digno, homens e mulheres dos quais este mundo que nós estamos aqui não era digno, porque viveram, e nada contradiz, ou nada pôde contradizer a sua fé, nada pôde contradizer o seu espírito. Eles tinham convicção de quem eles eram e o que eles queriam na presença de Deus. Eles sabiam o Deus que eles serviam, eles sabiam quem era o seu Deus, eles sabiam. Pensa, meu irmão, 3 homens sendo jogados em uma fornalha de fogo ardente para ser queimados vivos, e não negarem o seu Deus, porque sabiam que se fossem queimados estariam com Deus, mas que Deus também os podia livrar daquela fornalha. E assim Deus o fez, os livrando daquele fogo ardente. Mas isso só acontece, querido, para quem decide ser uma bênção. Amém? Só acontece com quem decide ser uma bênção. Qual é o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos,
para as nossas famílias, para a sociedade, para essa terra. Homens e mulheres dos quais este mundo não foi digno. E este legado que nós queremos deixar, querido. Quando nós olhamos para Abraão novamente, ele foi o pai da fé de todos os crentes. A fé de Abraão foi tão poderosa, querido, na sua época. A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus. Nós lemos Gênesis 12:1, que Deus disse: Abraão, sai do meio da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse homem simplesmente pegou a sua mudança, desmontou os seus guarda-roupas, as suas camas, a sua mudança, desmontou tudo que ele tinha, pegou os seus animais, as suas fazendas, fez uma grande comitiva e saiu a esmo, querido. Deus disse: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a terra para Abraão. Deus disse: vai, porque eu te mostrarei a terra. Ou seja, tanto ouviu a voz de Deus pela fé, como saiu pela fé. Isso foi tão poderoso na vida de Abraão, que Deus disse: isso foi lhe imputado por justiça. Lembre-se que Jesus não tinha morrido ainda pelos nossos pecados. Lembre-se que Jesus não tinha derramado o sangue que nos purifica de todo o pecado. Lembre-se que Jesus não tinha ainda derramado o sangue que nos justifica diante de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus em nós e a justiça de Jesus imputada em nós. Então Jesus nos justificou, porque as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Deus não nos aceita, querido. Deus não nos tolera, nós somos pecadores. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não podemos nos esquecer disso. Mas a graça se manifestou. A graça se manifestou. E Jesus vem e se entrega, o seu sangue é derramado. E todos aqueles que vão a Jesus, o seu sangue nos cobre, nos limpa, nos lava, nos purifica de todo o pecado. Então quando Deus olha para mim e para você, Ele nos considera justo. Por quê? Porque o sangue de Jesus está nas nossas vidas. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus em minha e sua vida. Mas lembre-se que Abraão não tinha Jesus, mas a fé de Abraão foi tão especial que ele creu em Deus e ele saiu, e isso foi lhe imputado por justiça. Era como se Abraão fosse considerado um justo diante de Deus, por causa da sua decisão, por causa da sua fé. Era como se Abraão escutasse a voz de Deus aqui, e no mesmo dia avisasse a sua esposa, avisasse a sua parentela, avisasse os seus familiares, e dissesse: gente, prepara a mudança, nós vamos sair. Abraão, nós vamos para onde? Arruma as coisas, nós vamos partir. Para onde nós vamos? Eu não sei, eu só sei que nós vamos. Deus mandou a gente ir. Em algum momento da caminhada Deus vai falar de novo. E aí, querido, essa fé foi tão poderosa que Deus o considerou um justo diante da sua presença. Olha o que diz em Hebreus, em Romanos 4: Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E tem mais, Deus pediu o filho de Abraão. Abraão não tinha filhos. Já na velhice, Deus dá um filho para Abraão, 100 anos. Os dois, ele e a esposa, velhos. Deus fez algo miraculoso, dá um filho para Abraão e Sara. Sabe o que Deus faz depois? Deus pede o filho em sacrifício. Abraão não tinha herdeiro, ele não tinha um filho do seu sangue, uma semente. E quando Deus dá a semente, promete, cumpre,
Deus pede, Deus disse: me dá o seu filho para mim em sacrifício no monte. E Abraão, querido, mais uma vez obedece à voz de Deus, prepara tudo e parte para o monte para fazer o sacrifício. Quando chega no monte, deixa os seus servos embaixo, sobe com seu filho, prepara o altar, coloca a lenha, amarra Isaque sobre o altar, tudo preparado. Quando Abraão levanta o seu cutelo, a sua faca, para imolar, para matar Isaque, uma voz brada do céu e diz: não faça isso, não toque no moço, porque agora eu sei que crê em Deus, eu sei que temes a Deus. Abraão tinha uma fé tão poderosa que ele cria que se ele imolasse o seu filho, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Essa era a fé desse homem. Por isso Deus o considerou como um justo sobre a terra, e através da vida dele, Deus alcançou a humanidade. Estamos aqui pela fé na presença de Cristo. Aleluias! Porque um homem, querido, decidiu ser uma bênção, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das perseguições, das enfermidades, das dores, dos fracassos, das lutas, independente de qualquer coisa, ele decidiu ser uma bênção. João disse, o apóstolo João disse: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como disse, esses homens e mulheres, queridos, eles não eram dignos desse mundo. Não havia nenhuma raiz de amor por esse mundo. Não havia um resquício de amor por esse mundo caído, mundo perdido, mundo maligno. João disse: o mundo jaz no maligno. João também diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo, querido, deve ser vencido por mim e por você. E tem muita gente que quer vencer no mundo, mas não quer vencer o mundo. Vencer no mundo está cheio de gente assim, ó. Mas vencer o mundo são poucos. Só vence o mundo, querido, quem ama a bênção. Amém? Só vence as circunstâncias, só atravessa as muralhas e as barreiras, só entra na cova dos leões e sabe que o leão vai ter que jejuar quem é uma bênção. Só entra na fornalha de fogo ardente quem é uma bênção. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus, quando ele fala do amor, ele fala da palavra. Se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. Se alguém me ama, ele vai demonstrar aquilo que eu ensinei. E vai acontecer uma coisa: o meu Pai o amará, e eu e o meu Pai viremos para ele e faremos nele uma morada. Aleluias. Há um texto em João 9:31 que diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Bênção ou maldição? Um homem e uma mulher piedoso, ou um homem e uma mulher ímpia do pecado? Dois textos que eu quero encerrar aqui, só para nós lembrarmos disso. Mas ficarão de fora os cães. Preste atenção, Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, o que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis
e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tem mais lista, eu só li 2 listinhas curtinhas de quem decide ser uma maldição. Jesus querido, tem descanso para você de verdade. Nele eu e você podemos ser uma bênção. Nós temos essa oportunidade hoje. Nós temos essa oportunidade hoje. A decisão é nossa. A escolha é nossa. Eu olho para os jovens de hoje, muitos jovens de hoje, adolescentes, tem uma grande oportunidade de ser e fazer algo tão extraordinário na terra. Há quantos jovens estão perdendo tempo na vida, tomando escolhas erradas, andando em caminhos escuros, andando em caminhos de mortes, mal sabendo que a poucos passos da sua frente está um grande abismo, esperando para os tragar e os levar ao inferno, à perdição da sua alma. Mas você tem, querido, a decisão com você. O poder da escolha é seu. Deus deu para você. Não sou eu que escolho por você, é você quem escolhe. A sentença já foi dada. Bênção ou maldição. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem um jugo nessa noite, querido, suave, e tem um fardo leve nesse lugar aqui, diferente do jugo desse mundo e do fardo desse mundo. Nós estamos diante do Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado, o seu sangue foi derramado por causa de mim e de você. Sabe para quê? Para que eu e você sejamos uma bênção. Eu e você sejamos uma bênção. Eu e você não podemos ser nada mais, nada menos do que uma bênção na terra, pelo que Ele fez, por tudo que Ele fez. Nós temos que ser uma bênção. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. E se essa palavra falou no seu espírito nessa noite, se você quer usar o poder da sua escolha, e a partir de hoje, com essa oportunidade preciosa de Deus, você decidiu dentro de você e disse: Deus, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção para o meu pai, eu quero ser uma bênção para minha mãe, eu quero ser uma bênção para minha família, eu quero ser uma bênção para a minha igreja, eu quero ser uma bênção para a sociedade. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser considerado como um homem ou mulher do qual esse mundo não é digno. E se você é essa pessoa, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente fazer essa declaração.